a nossa população ela é indiferente ao processo político de uma maneira geral, né? A nossa população é indiferente, então esse debate tem que ganhar as ruas. Mas se A você gente for fica ver num hoje, centro muito. Eu sempre digo, a gente acaba falando para nós mesmos, né? A gente acaba falando para nós mesmos. a população hoje sabe o nome dos 11 ministros e não sabe dos 11 jogadores da seleção. Mas é por outra razão, porque aí você tem a TV Justiça e o protagonismo que o Supremo assumiu nos últimos tempos. O protagonismo. Agora, Que é errado também. as questões hoje, nós temos o nosso povo com a dificuldade de acesso à educação, com a Sim. dificuldade de acesso à leitura, a ausência do hábito de leitura, né? Mas isso aí Tudo isso. é tudo... cultural muito grande, né? Pois é, mas esperar o quê? O nosso país, até 1808, era proibido ter indústria gráfica no Brasil. Era proibido publicar no Brasil. Enquanto no Peru a primeira universidade é de 1500 e alguma coisa, Rapaz, eu vou consultar meus monarquistas. aqui a gente só foi... Você pode falar de cadeira. Aqui a gente só foi ter universidade em 1823, a criação dos cursos de Olinda e Recife, de Olinda e São Paulo. Olinda e São Paulo, os de Salvador direito. não? Os de direito. Ah, Salvador de foi direito. medicina. É, Né? medicina que é Então, antiga. como querer que o nosso povo tenha o hábito da leitura se nós fomos proibidos pelas cortes portuguesas de ler? Não é? Nós somos proibidos de Olha, que aí produzir. depois eu vou. Estou criando um problema familiar aqui. Daqui a pouco meu irmão entra. Meu irmão é o discípulo do papai. Então, meu Seria irmão- ótimo a gente fazer esse debate. Então a não- gente tem essa. Nós somos um país em construção. Não, país novo relacionado Nós somos a. mais do que isso. Nós somos um país em que o Estado chegou antes do povo. Não é? Nós somos um país em construção. Em termos de tempo, de idade, nós temos a mesma idade dos Estados Estados Unidos. Lá, os peregrinos do Mayflower chegaram em 1492, aqui chegaram em 1500. aqui em 1500, né? Então, nós temos o quê? Não, os peregrinos em 1600 alguma coisa. Não, a Mas- descoberta foi em 1492, isso, e aqui 1500. aí é A questão é que aqui Povoação. nós tivemos aqui o Estado português que chegou para saquear. Para saquear o pau-brasil, para saquear o ouro, para saquear a cana de açúcar antes do ouro, né? Então, cultura de... Estou criando problema para você. Eu não vou concordar com nada que você está falando. A cultura do saque. Ao passo que os Estados Unidos foram colonizados pelos peregrinos do Mayflower, 1600 e alguma coisa, que chegaram lá para fundar um país. Aqui o Estado chegou antes do país. Então nós temos um povo que não... Um país em que houve uma apartação social imensa. Não é? Uma apartação social imensa. Então nós temos legiões de pessoas que não têm acesso à saúde, à educação. Ora, metade do povo de Fortaleza não tem acesso a saneamento básico. Não estou falando de internet, de celular, de 5G, de celular, não isso sei é o quê. ridículo, isso Eu aí. estou falando de saneamento básico. Né? Então a gente vai esperar do nosso povo um nível de politização. E teve gente que foi contra o marco do saneamento Não. ainda, viu? Pois é. Então não podemos esperar isso do nosso povo. Não é verdade? Não podemos. Então, esses vícios vêm desde a colonização, sim, não é? Vem desde não precisa concordar, desde a colonização, não é? Como uma lógica de colonização. Não é porque foi o povo português. É a lógica. A lógica foi a lógica do saque. A lógica dos americanos foi a lógica de fundar perseguidos religiosos que vieram da Inglaterra, os peregrinos no romântico navio Mayflower e foram aos Estados e foram lá fundar um país. Foram lá viver, construir. Né? Aqui vieram saquear. Então, essa lógica diferente deu no que deu, como diria o Darcy Ribeiro, por isso é que o Brasil deu no que deu. Né? Onde nós temos aí a lógica da apartação social. Mas lá nos Estados Unidos eles também tiveram colonização da coroa, né? Da coroa inglesa, que teve até depois teve a briga, a guerra civil americana, que teve apoio também. Sim, houve exploração, mas era uma outra lógica, né? Era uma outra lógica, que houve exploração É o que mais existia naquela época, né? Que era Sim, o que os espanhóis fizeram aqui na África, na Ásia. o que os espanhóis fizeram aqui
na América Espanhola, Na América foi uma Espanhola, loucura, é. né? Saquearam o ouro, a prata dos países andinos, né? Uma história trágica. Isso reflete até hoje, não é? É. Isso reflete até hoje. A herança da escravidão é uma herança que a gente carrega até hoje, não é? Afinal, nós temos mais tempo de país escravocrata do que de país com regime de produção livre. Não é verdade? Porque a escravidão foi o quê? 88. 1888, né? Isso. Né? Então nós temos mais tempo de país. No Brasil, deu-se a maior e mais longa experiência de escravização humana do mundo. Mas foi um dos primeiros a A libertar gente também, né? a gente não vai se libertar disso fácil. Joaquim Nabuco dizia, decorrerão séculos para que a gente se liberte dessa herança escravocrata. Então a gente tem isso ainda muito presente, é o tal do racismo estrutural. Mas o país, A Folha de São o Paulo, Brasil desculpa, é miscigenado também, desculpa, né? A Folha de São Paulo, perdão, o Estado de São Paulo trouxe uma matéria, isso foi muito, não sei se você chegou a ver. Era a história de um. Lembra de um garoto que entrou na escola e atirou, alguma coisa assim? Agora, acho que foi em Santa Catarina, não sei. Sim. O Estado de São Paulo traz uma matéria sobre isso e mostrando uma mão com uma arma, e era a mão de um negro. E o rapaz que praticou o crime, um rapaz branco. Né? Então isso está entranhado, a gente não percebe. A gente foi criado nessa ambiência, numa sociedade E assim. por que ele botou essa matéria? Né? Pois é, já talvez se debita a conta do racismo estrutural. Porque na cabeça, no nosso imaginário, quem comete crime é pobre, pardo, negro. Não se acredita aí a culpa do estagiário, Né? não, no jornal? Não vi essa desculpa. Não é? Então você percebe? Então isso está entranhado na alma brasileira. Isso está entranhado na alma brasileira. E não pode ser diferente. Por isso que a gente tem tão pouca solidariedade com o outro. Mas você viu o racismo no futebol, por exemplo? No racismo no futebol, nós estamos sofrendo racismo quando vamos jogar na Argentina. Uhum. Ou quando vamos jogar na Colômbia. Sim. Né? Então, assim... Sim, mas eu estava me referindo ao racismo nosso. Da gente com os nossos. Com a gente mesmo. Com os nossos. Com a gente mesmo. Não é? Uhum. Eu não me reconheço no outro. Uhum. É a cultura da casa grande e da senzala.